Você já passou por momentos em que orou, clamou, buscou e tudo o que recebeu foi o silêncio? Já se sentiu sozinho, mesmo cercado por pessoas e com a sensação de que Deus simplesmente não está te ouvindo? É exatamente nesses momentos silenciosos que algo profundo acontece, mesmo quando não conseguimos perceber. E se eu te dissesse que a vitória que você tanto espera está sendo gerada justamente no silêncio? Que o silêncio não é a ausência de Deus, mas o lugar onde Ele mais trabalha? Neste vídeo, vamos conversar sobre um tema que toca fundo o coração: o silêncio de Deus e como ele pode ser, na verdade, o solo fértil onde nascem os maiores milagres. Vamos entender através da Bíblia como personagens como Ana, Moisés, José e o próprio Jesus enfrentaram longos períodos de espera silenciosa e como isso não significava derrota, mas preparo. Se você está enfrentando uma fase em que tudo parece estagnado, este vídeo é para você. Vamos caminhar juntos por essa estrada de silêncio e descobrir o que Deus quer nos ensinar. Você já se perguntou por que Deus se cala justamente quando você mais precisa de uma resposta? E o que será que Ele está fazendo por trás desse silêncio? Às vezes, o que parece abandono é, na verdade, a mão dele ajustando tudo nos bastidores. Em meio ao silêncio, Ele está construindo algo que vai além do que você consegue ver agora. A grande questão é: você está disposto a confiar, mesmo sem ouvir? A resposta pode transformar sua vida. Não é fácil lidar com o silêncio. Somos treinados desde pequenos a buscar respostas rápidas, soluções imediatas, feedbacks constantes. Vivemos em um mundo onde tudo acontece no ritmo do toque de um botão, e quando algo não responde na hora, vem a frustração. Agora, imagine transferir essa expectativa para o relacionamento com Deus. Quando oramos com fé, choramos, jejuamos e nada acontece, pelo menos aos nossos olhos. O coração se aperta. Vem a dúvida: será que Ele me ouviu? Será que estou fazendo algo errado? O silêncio, nesse contexto, incomoda profundamente. Mas é justamente nesse desconforto que Deus começa a nos ensinar. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas é importante lembrar que silêncio não é sinônimo de ausência. Em várias partes da Bíblia, vemos que o Senhor se cala para testar, moldar e fortalecer aqueles a quem ama. Em Deuteronômio 8:2, por exemplo, Deus lembra ao povo que os levou ao deserto para humilhar, provar e saber o que estava em seu coração. O silêncio pode ser esse deserto, aparentemente seco, vazio, mas espiritualmente fértil. É nesse espaço de aparente inatividade que Deus testa as intenções, revela o que está escondido e prepara o coração para algo maior. Muitas vezes, o barulho da nossa alma precisa ser silenciado para que possamos ouvir a verdadeira voz de Deus. Isso não acontece de forma mágica, mas através da rendição. É quando paramos de gritar "por quê?" e começamos a perguntar "para quê?" que o processo começa a fazer sentido. O silêncio, então, deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Um mestre que nos ensina sobre fé, dependência e maturidade espiritual. E você? O que tem feito com o silêncio que está enfrentando? Tem se desesperado ou tem permitido que ele te ensine? Antes de buscar por respostas imediatas, talvez seja a hora de parar, respirar fundo e entender que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo dele. O que parece um atraso pode ser um desvio de proteção. E o que parece um vazio pode ser o lugar exato onde Deus escolheu agir, sem pressa, mas com perfeição. A história de Ana, em 1 Samuel 1, é um retrato fiel de como a dor silenciosa pode gerar milagres extraordinários. Ana era estéril, humilhada constantemente por Penina, sua rival, e ainda assim, ano após ano, subia ao templo para orar. Ela não gritava,
Não fazia escândalo, não culpava a Deus em voz alta. Pelo contrário, sua oração foi tão silenciosa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. O que ele não compreendia era que naquele momento Ana estava entregando sua alma a Deus em silêncio. Uma entrega tão profunda que nem palavras conseguiam expressar. Ana nos ensina que há um tipo de dor que não precisa ser escutada pelos homens, mas que é profundamente compreendida por Deus. Quando não conseguimos mais colocar em palavras o que sentimos, é aí que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como Paulo escreve em Romanos 8:26. O silêncio de Ana não foi um sinal de fraqueza, mas de confiança. Ela não precisava provar nada para as pessoas ao seu redor. Sua fé estava depositada naquele que vê além das palavras, além das aparências, além das circunstâncias. O milagre que Ana recebeu, o nascimento de Samuel, foi uma resposta direta à sua perseverança silenciosa. Ela não desistiu da sua fé, mesmo sendo confrontada com anos de espera. E mais do que isso, quando recebeu o milagre, não se apegou egoistamente a ele. Ana entendeu que Samuel era um presente, mas também uma missão. Ela o devolveu a Deus, cumprindo o voto feito em oração. Isso mostra que o silêncio de Deus não foi castigo, mas construção. Enquanto Ana sofria e esperava, Deus estava gerando algo maior. Não só um filho, mas um profeta que marcaria a história de Israel. Você já se sentiu como Ana? Já chorou sem conseguir explicar para ninguém o que estava sentindo? Já teve que conviver com o peso da espera, enquanto outros pareciam conquistar tudo mais rápido? Saiba que Deus viu cada lágrima que caiu em silêncio. E mais, Ele está trabalhando, mesmo quando você não percebe. O milagre de Ana não começou no nascimento de Samuel, mas no momento em que ela decidiu confiar em Deus, mesmo sem ouvir nada em resposta. Talvez seja a sua vez de fazer o mesmo. Vivemos em um tempo em que opiniões são jogadas o tempo todo, vindas de todos os lados. Pessoas que não conhecem sua história, não sabem o que você sente, mas se sentem no direito de opinar, julgar e até zombar da sua fé. E quando você está esperando algo de Deus em silêncio, tudo isso pode se tornar ainda mais difícil de suportar. O barulho externo tenta abafar a voz da fé, semeando dúvidas, insegurança e até vergonha. E nesse turbilhão de vozes, o desafio é permanecer firme, mesmo quando tudo parece estar contra você. Foi exatamente isso que Ana enfrentou. Além do silêncio de Deus, ela teve que suportar a provocação constante de Penina. A rivalidade dentro de casa era um lembrete diário de sua incapacidade de gerar filhos. Em nenhum momento Ana retruca. Não há na Bíblia um registro sequer de uma resposta dela para Penina. Isso não significa que ela não sentia dor, mas sim que escolheu não permitir que a voz do desânimo falasse mais alto que sua fé. Esse tipo de resistência é difícil, exige maturidade espiritual e muita intimidade com Deus. Assim como Ana, muitos cristãos hoje enfrentam zombarias, críticas ou comparações injustas. A pressão de ver outras pessoas conquistando enquanto você está esperando pode ser esmagadora, mas é exatamente nesse ponto que a fé é testada. O que é mais forte, a voz das circunstâncias ou a promessa que Deus colocou no seu coração? Quem se firma na palavra não se abala com as palavras humanas. Jesus mesmo disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Ou seja, precisamos aprender a reconhecer e valorizar a voz do pastor acima de qualquer ruído externo. E você? Tem deixado o barulho dos outros apagar a sua esperança? Tem permitido que a comparação mate a sua fé? Lembre-se, Deus não te chama para seguir o tempo dos outros, mas o dele.
Enquanto o mundo pressiona por respostas imediatas, o Senhor convida você a confiar no invisível. E é justamente nessa confiança silenciosa que nascem as maiores vitórias. O deserto é um lugar emblemático na Bíblia. É o cenário de muitos encontros, provas e transformações. Mas, diferentemente do que se imagina, o deserto não é só um espaço físico. Ele representa um estado de alma, um lugar onde tudo ao redor parece instável, onde faltam recursos, onde há solidão. Por fora, o deserto é cheio de ruídos, ameaças, escassez, medos e incertezas. Mas por dentro, ele exige silêncio. Um silêncio interno que não é ausência de dor, mas ausência de distrações. É no deserto que Deus convida o ser humano a se despir de tudo o que é supérfluo e a focar naquilo que realmente importa, a presença dele. Moisés viveu isso por 40 anos. Depois de fugir do Egito, passou 4 décadas cuidando de ovelhas no deserto de Midian. De príncipe do palácio, ele se tornou um homem anônimo no meio da solidão. Durante todo esse tempo, Deus não apareceu com milagres visíveis, nem com sinais grandiosos. Moisés teve que lidar com o silêncio, tanto o de Deus quanto o da nova realidade em que vivia. E foi só depois desse longo período que o Senhor apareceu a ele na sarça ardente com um chamado que mudaria sua vida e a história do povo de Israel. O deserto revela o que há de mais sincero dentro de nós. Ele elimina os aplausos, tira as distrações e revela a essência. É nesse ambiente que Deus trabalha em silêncio, moldando o coração, tratando o caráter e desenvolvendo a obediência. O que parece ser um castigo, muitas vezes é uma sala de preparação. E se você está enfrentando um deserto hoje, saiba que não é por acaso. O deserto é o lugar onde Deus fala de forma mais clara, não porque Ele grita, mas porque o silêncio ao redor nos obriga a escutá-lo com mais atenção. Quantas vezes você já tentou fugir do deserto da sua vida? Quantas vezes orou pedindo para sair logo dessa fase? Mas e se, em vez de tentar sair, você aprendesse a ouvir o que Deus quer te mostrar nesse lugar? Moisés só estava pronto para libertar um povo depois de ser tratado no silêncio do deserto. E talvez você também esteja sendo preparado, não para sobreviver, mas para cumprir um propósito maior do que imagina. Em toda a trajetória de Jesus, há um momento que nos confronta de maneira profunda. O momento em que ele é acusado injustamente e escolhe ficar em silêncio. Diante de Pilatos, dos soldados e dos líderes religiosos, ele não responde com justificativas, argumentos ou defesa própria. Ele permanece calado. Esse silêncio não é sinal de fraqueza, como muitos podem pensar, mas de força absoluta. É um tipo de confiança que vem de quem conhece perfeitamente o propósito de sua dor. Jesus sabia que aquele silêncio fazia parte do plano maior de Deus e por isso não precisava provar nada a ninguém. Esse momento é registrado nos evangelhos com uma carga emocional intensa. Pilatos, ao ver que Jesus não respondia às acusações, se admira. Como pode alguém prestes a ser condenado à morte simplesmente não se defender? A resposta está na consciência plena que Cristo tinha do plano de salvação. Ele sabia que aquela injustiça era parte do caminho que levaria à cruz, e que a cruz seria a ponte para a redenção da humanidade. O silêncio dele falava mais do que 1000 palavras. Falava de entrega, submissão e confiança no Pai. Quantas vezes, ao sermos injustiçados, corremos para nos defender, justificar ou revidar? É natural querer explicar o que realmente aconteceu, mostrar que estamos certos. Mas Jesus nos mostra outro caminho, o da rendição silenciosa, quando temos a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Nem sempre será necessário explicar, nem sempre as pessoas vão entender. E tudo bem.
Quando nossa vida está nas mãos de Deus, Ele é quem luta por nós. Você já passou por uma situação onde foi mal interpretado, acusado injustamente ou desvalorizado por pessoas que não conheciam seus motivos? Como você reagiu? Muitas vezes é no silêncio que mostramos onde está realmente nossa fé. Jesus não precisou gritar para vencer. Ele venceu na cruz depois de calar diante dos homens. E se o próprio Filho de Deus escolheu o silêncio como parte do processo da vitória, talvez essa seja a mesma estratégia que você precisa aprender hoje. Esperar não é fácil. E esperar em silêncio parece ser ainda mais desafiador. Mas existe uma diferença importante entre uma espera passiva e uma espera ativa. Esperar em silêncio, aos olhos de Deus, não significa cruzar os braços, desistir ou apenas deixar a vida levar. Significa confiar ativamente, ou seja, manter o coração firme, mesmo sem evidências, continuar crendo, orando, obedecendo e se preparando, mesmo quando não há sinal nenhum de que algo vai mudar. É uma espera carregada de fé, não de apatia. A Bíblia está cheia de promessas ligadas à espera. Isaías 30:15 diz: "Na tranquilidade e na confiança está a vossa força." Já o Salmo 37:7 nos orienta: "Descansa no Senhor e espera nele." A tranquilidade, o descanso e o silêncio interior são frutos da confiança em um Deus que não falha. Quando a alma se aquieta, o espírito se fortalece. Quando paramos de correr atrás de respostas imediatas e nos colocamos em posição de escuta, estamos dizendo com nossas atitudes: "Senhor, eu confio no teu tempo e na tua vontade." Esperar em silêncio também exige resistência emocional. É continuar crendo quando todos ao redor duvidam. É permanecer firme quando as circunstâncias gritam o contrário. Mas é nesse tipo de espera que nossa fé amadurece. Afinal, é fácil confiar quando tudo está indo bem. O verdadeiro teste de fé acontece quando estamos no escuro, sem direção, sem promessas visíveis, e ainda assim escolhemos não desistir. Você tem esperado em silêncio ou apenas se calado por falta de forças? Tem confiado no agir de Deus ou apenas se resignado porque não vê saída? Há uma diferença enorme entre desistência e confiança. Deus se agrada daquele que, mesmo sem entender, continua esperando. E mais do que isso, aquele que se prepara durante a espera. Porque o silêncio não é uma pausa sem sentido. É um tempo de construção invisível, onde Deus está alinhando tudo para que, quando o tempo certo chegar, você esteja pronto para viver o que Ele preparou. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, especialmente quando estamos em uma fase de espera. O silêncio que enfrentamos pode parecer improdutivo, até mesmo frustrante, mas na perspectiva divina, é justamente ali que a preparação está acontecendo. Um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e esquecido. Por anos, ele viveu uma sequência de situações que, humanamente falando, pareciam um sinal claro de abandono. Mas o que José não sabia era que, mesmo no silêncio, Deus estava organizando cada detalhe para que ele chegasse exatamente onde precisava estar. José não teve visões grandiosas enquanto estava na prisão. Ele não viu anjos abrindo portas ou sinais celestiais dizendo, vai dar tudo certo. O que ele teve foi fé para continuar sendo íntegro mesmo em um ambiente que não fazia sentido. O silêncio de Deus não significava que ele havia desistido, e sim que estava lapidando o caráter de José para algo muito maior do que ele podia imaginar. E quando o tempo certo chegou, tudo mudou em questão de horas. De prisioneiro, José se tornou governador, mas o processo durou anos. O tempo de silêncio, portanto, é tempo de preparo. E aqui está algo que muita gente não entende.
Deus está mais interessado em formar você do que em te promover. Ele quer que você esteja pronto para sustentar o que Ele vai te entregar, porque milagre sem preparo pode virar maldição. A bênção fora de tempo pode causar mais dano do que benefício. Por isso, o silêncio de hoje pode ser o cuidado de Deus, protegendo você de algo que ainda não está preparado para suportar. Você tem visto o tempo passar e acha que nada está acontecendo? Tem orado, esperado e o céu parece fechado? E se na verdade Deus estiver te preparando? Talvez Ele esteja te ensinando a liderar, a perdoar, a resistir à pressão, a confiar. Tudo isso sem você perceber. O silêncio, nesse caso, não é rejeição, é investimento. Ele está moldando seu coração, como um oleiro molda o barro, para que você esteja pronto para viver aquilo que ainda não pode ver. A fé verdadeira não nasce daquilo que é visível. Ela nasce quando tudo ao redor diz não, mas o coração continua dizendo sim. É por isso que a fé e o silêncio caminham tão juntos, porque quando Deus se cala, somos desafiados a crer, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. É como plantar uma semente no solo. Por dias, às vezes semanas, você olha e nada parece acontecer. Mas lá embaixo, escondido da vista, um processo está em andamento. As raízes estão se formando. A vida está começando, o milagre já começou, só não apareceu ainda. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa convicção é testada no silêncio. É fácil crer quando temos evidências, quando as portas se abrem, quando as pessoas confirmam o que já sabemos no coração. Difícil é manter essa fé viva quando tudo o que temos é uma promessa antiga e nenhuma novidade no presente. Mas é nesse momento que a fé se fortalece de verdade. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mesmo com sua idade avançada e a esterilidade de Sara. E a promessa não se cumpriu no ano seguinte. Passaram-se décadas, e mesmo assim, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Romanos 4:20. Isso significa que o tempo não enfraqueceu sua fé, fortaleceu. Porque em vez de viver apenas esperando o milagre, ele escolheu confiar no Deus do milagre. E você? Como sua fé tem reagido ao silêncio? Ela está murchando ou florescendo? Você tem alimentado sua esperança, mesmo sem ver? O silêncio é o terreno onde a fé aprofunda suas raízes. Quando tudo está quieto, quando não há sinal algum, é aí que você escolhe se vai continuar confiando ou desistir. Deus está vendo sua perseverança. E no tempo dele, o que hoje está escondido vai florescer e será evidente para todos. Nem sempre Deus fala com palavras audíveis, visões ou profecias. Muitas vezes, ele escolhe se comunicar através do silêncio. E isso não significa que ele está distante. Pelo contrário, é um tipo de linguagem espiritual que nos convida a escutar com mais profundidade. Elias viveu isso. Depois de grandes manifestações de poder, fogo do céu, milagres diante do povo, ele se viu fugindo para o deserto, sentindo-se exausto, frustrado, querendo desistir. E foi ali, dentro de uma caverna, que ele esperava ouvir Deus da mesma forma como antes, no barulho, na força, na agitação. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava num sussurro suave, um silêncio carregado de presença. Essa passagem de 1 Reis 19 nos ensina que o silêncio de Deus não é vazio. É cheio de sentido. Ele está presente até quando não fala como esperamos. Às vezes, ele quer que paremos tudo, a correria, o desespero, a busca por respostas, e simplesmente estejamos com ele. Porque mais importante do que ouvir algo de Deus
é estar com Deus. O silêncio, nesse caso, se torna uma linguagem de intimidade. Deus não está te ignorando, Ele está chamando você para mais perto. Na prática, isso significa aprender a descansar sem ter todas as respostas. Significa parar de tentar controlar tudo, de forçar soluções e simplesmente confiar. É aceitar que há momentos em que Deus não vai dar sinais, nem revelações, nem direções claras. E isso não é sinal de abandono, mas de confiança. Ele sabe que mesmo em silêncio, você vai continuar caminhando. Você tem escutado Deus no silêncio? Ou tem confundido a ausência de resposta com a ausência de amor? Talvez o que Ele quer não é te dizer algo novo, mas fazer você confiar no que Ele já disse. O silêncio não é o fim da conversa. Às vezes, é o espaço que Ele cria para ver se você realmente acredita nele, e não apenas nas palavras que Ele diz.